Olá, muito bom dia, estamos chegando, feliz ano novo para todos, nesse 3 de janeiro de 2026, nosso primeiro programa, estamos ao vivo nos estúdios da Rádio São Francisco, com mais um programa Vitrine de Negócios, que prometemos aqui para você de casa, para você que nos acompanha, uma jornada de mais 52 sábados, né, trazendo aqui pessoas que fazem essa Caxias do Sul se movimentar em vários sentidos, né? Lembrando sempre que estamos aqui, e a quem já agradecemos aqui o prestígio, né, da CDL Caxias apoiando o seu negócio, e do Sicoob Vale do Vinho. Vale a pena conhecer o cooperativismo financeiro. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Mais que uma escolha financeira, é o Sicoob Vale do Vinho. Faça parte você também. 3 de janeiro de 2026. Beverly, que alegria estarmos juntos outra vez. Bom dia! Bom dia, Cuiabá. Bom dia, nossa convidada. E o ano começou, gente. É Não tem mais verdade. brincadeira. É Vamos verdade. vamos lá, né? Não damos nem folga pro sábado, pro primeiro sábado do mês. Mas, Beverly, o que te impactou nesse final de ano e esse iniciozinho de ano, né? Que nós podemos dividir com a nossa comunidade, com os nossos ouvintes. Sabe, Cuiabá, teria tantas coisas, a questão que envolve aí a macroeconomia, política internacional. Hoje temos notícias aí também que fazem a gente ficar sempre atento às questões dos conflitos armados e tudo mais. Mas eu não quero falar disso porque eu acho que isso vai ser insumo para o ano inteirinho, né? Vai ser insumo para o ano inteirinho. O que me impactou, vou te contar assim, do foro mais privado. Isso. Eu fiquei muito impactada que a cidade está vazia, Cuiabá. E aí, você vai no shopping. Ontem eu fui no shopping e aí eu entendi por que a cidade está vazia. Todo mundo que ficou em Caxias do Sul estava no shopping. Algo impressionante. O movimento lá dentro parecia ainda Natal e Ano Novo. Olha Toda só. a cidade vai para o shopping. Fiquei muito impressionada. Difícil de caminhar nos corredores. Ontem, não, já vou ontem, né, fazer o que eu tinha que fazer, resolver, porque não vai ter ninguém. Que nada. A cidade vazia, mas o shopping lota. Veja como a ideia do centro comercial é uma coisa que cola na nossa região, né? É verdade. Aliás, busca pelo ar-condicionado, eu acho. eu também acho, é bem possível, né? Talvez, ou espaços onde tudo está aberto realmente, né? Eu não sei. Eu acho que a ideia do shopping, que é uma ideia antiga, né? Nós que estudamos no passado mercadologia, não é? Hoje acho que foi até incorporada pelo marketing, que é onde que o mercado tem o seu próprio jeito de ser. Né? E eu lembro que quando o professor de mercadologia disse para nós que isso no final da década de 70, ele dizia, olha, em alguns anos nós vamos ter pavilhões e nesses pavilhões vários concorrentes estarão um ao lado do outro, né? Ué, surpresa isso, porque não era essa a visão. Ou nichos, né? E aí, aí ele disse assim, se vocês abrirem uma lanchonete, abram o lado de uma outra lanchonete, né? E logo na sequência, o primeiro shopping no Rio Grande do Sul foi o Shopping Guatemi em Porto Alegre, em 83, não é? Então, 5, 6 anos antes que ele falava nisso, São Paulo já tinha, não é? E era exatamente esse modelo, onde os concorrentes se colocavam um do lado do outro com as suas lojas e tinha lá algumas coisas incomuns, que depois a administração chamou isso de Centro de Serviços Colaborativos, né? Onde que casas ou espaços, né, sendo divididos. E tem uma coisa que já que falamos, eu já vou trazer. Já vamos trazer. Mas vamos deixar o ouvinte acompanhando também. Sim, daqui a pouquinho ela já vai se apresentar melhor aqui, só para dizer que as vozes dela, né, Madeline Júlia, nossa convidada, sobre essa questão do shopping. Eu estive agora no finalzinho do ano em Curitiba, nas minhas férias eu fui para Curitiba, Cuiabá, e eu achei interessante também, porque assim, tu encontra em grandes centros, se fosse para Porto Alegre, se fosse para São Paulo, grandes centros, a gente encontra pessoas de todos os lugares do país, ainda mais nessas épocas do ano, né? Então, tinha gente de Minas, de São Paulo, do exterior, enfim, várias pessoas. E era engraçado isso, né? Porque uma cidade do tamanho de Curitiba sempre tem alguma coisa aberta. Uma cidade do tamanho de Caxias do Sul vai ter um restaurante aberto, mesmo em datas especiais como Natal, Ano Novo, vai ter uma casa noturna, sempre vai ter. Por quê? Porque é um grande centro urbano, né? Mas engraçado porque os turistas, as pessoas que viajam, elas se concentram nos mesmos lugares, né? Impressionante. A gente encontra essas pessoas nos pontos turísticos e na virada do ano, ali no Natal e virada do ano, todo mundo dizia, eu vou correndo pro shopping, porque no shopping eu sempre vou encontrar algum player aberto para fazer refeição, para comprar alguma coisa na farmácia. Quer dizer, ninguém fica procurando
na rua. As pessoas, elas vão pro shopping. É interessante É isso, uma né? bela referência. É uma E referência. até Vamos- desculpa te interromper, Não. mas dá pra gente fazer a reflexão também da conexão com que o comércio de rua, a importância que o comércio de rua tem para a cidade estar viva, estar ativa e movimentada, né? Então a gente É o paralelo, percebe, né? a gente Uhum. percebe essa movimentação em busca do comércio, né? Ou Muito serviço. É Muito bem. verdade. Antes da gente... Não, mas você já ouviu. A gente já começou, A né? gente já começou, né? Já A gente já começou. começou começando, né? Mas conosco nesse programa, nesse primeiro programa, aliás, tem uma referência ao primeiro programa de 2026, né? Por algumas vezes a gente vai dizer 2025, porque ainda está acostumado com a data até ontem, até anteontem, né? Uma especialista na área de marketing. Está conosco a Madeline Juber, que depois vai contar a história aqui, mas depois de uma bela construção do seu eu, da sua persona, não é? Também constrói o seu empreendedorismo, né? Vai operar agora, a partir de dezembro, né? E nasceu em Caxias do Sul, a como é que é? Ibirá, marcas que se sustentam, alguma coisa parecida com isso. Depois nós vamos explorar. Mas que prazer tê-la aqui, nós dividir esse primeiro programa do ano, que ainda muita gente está nessa reflexão, para onde vou, quem sou, para quando, afinal, quem sou, para onde Qual vou, o meu quando lugar da vou, fila do pão, quem né? é meu lugar na fila do pão. Bom dia, prazer tê-la aqui. Bom dia, muito obrigada. Muito feliz em estar aqui, abrindo as portas para o ano no programa, Puxa, né? isso é maravilhoso. Começar o ano com um sábado já super ativo, né? É verdade. Muito bom. E eu acho que essas perguntas, elas não acabam nunca, né? Não. Eu acho que quando a gente encontra a resposta, muda a pergunta, ou vai mudando a resposta, né? É verdade. a busca contínua. Aliás, assim, para a gente poder entender também o porquê da escolha, né, da Made estar, eu vou me permitir, né, Claro. chamá-la assim, porque muitas pessoas do foro íntimo dela, eu sei que chamam ela de Made, né? Uhum. A Madeline é conhecida Made. por Made, né? Então, a Made está aqui com a gente. Parece paulista. Drica. Não, é bem da legal, coisa bacana, do foro bacana. íntimo, né? Claro. E a Made foi escolhida, Cunhava, porque tem uma sinergia com o momento que nós estamos vivendo. Então, não foi uma escolha aleatória, sabe? Foi realmente pensado em que tipo de negócios, que tipo de marcas, como os negócios estão a serviço de uma economia que seja uma economia que atenda às demandas sociais. Quando a gente fala em sociais, não é de assistência social, é de viver em sociedade, né? Nos tempos atuais. Então, o marketing vem se renovando, não é novidade, a gente sabe disso. A comunicação vem se renovando, a engenharia vem se renovando, a medicina vem se renovando, a TI vem se... Tudo está se renovando, a gente sabe disso. Dentro desse contexto, quando a gente fala de marketing, a gente está falando de tentar entender como os negócios e como essa economia que gira o mundo, no mundo capitalista, está a serviço de atender essas novas demandas. Então, é por isso da escolha. Também tem uma outra intenção que eu quero deixar bem clara desde o início, Cunhava, que nós viemos até aqui, nós brasileiros, em especial no mundo globalizado, falando a língua inglesa, né? Negócios em inglês, termos em inglês, e a gente tenta se adaptar a esse mundo globalizado. Só que a gente sabe que o inglês já não é mais o dominante. Se a gente fosse falar em língua dominante, a gente poderia falar em mandarim, talvez. Talvez, né? E já há muitos anos. Só que nós, brasileiros, começamos a olhar para quem somos, que tem a ver com este novo momento. É olhar para trás, tentar se resgatar, para tentar entender como você pode estar nesse mundo de tantas transformações. E por isso ela escolhe um nome Tupi-Guarani. Veja, para nós é mais fácil falar hoje termos em inglês do que falar Ibirá, que é o nome do nosso DNA, Tupi-Guarani. Né? Então, Mari, já coloquei aqui o cenário, né? E agora, dentro desse cenário, queria largar para ti um pouquinho para você fazer as suas primeiras reflexões. Nossa, já com essa tua abertura já cabe reflexões para 5 dias. Não, pro ano todo. Mais ou menos isso. E realmente foi o trabalho de construção de nome, assim, eu acho que dentro de criação de marcas e estratégias de marca é uma das etapas mais difíceis, né?
porque a gente precisa atender uma série de requisitos, assim, também ser um nome compreensível, conectado com o momento e conectado com uma verdade, com algo que faz sentido, né? Então, existem metodologias e ferramentas para a criação de nome, que eu utilizei todas, e eu acho que foi o processo mais desafiador, assim, da construção da Ibirá, foi o nome. Eu já tinha um caminho, mas não tinha um nome definido. E aí, trabalho muito com mapa mental, né? Com associação de palavras. E dentro desse processo, eu tinha um caminho, mas que no decorrer da construção, algumas reflexões também me levaram a chegar em Ibirá. E eu acho que é isso, eu complementei, né, Ibirá, marcas com raízes. Porque quando a gente trabalha com uma marca, seja para um fim estratégico de marketing, um projeto mais direcionado a mercado, né? Seja para a marca, a gente está falando sobre verdade, a gente está falando sobre essência, sobre tudo que está por baixo da terra, né? Por trás dos panos, da aparência da comunicação. E aí surgiu esse nome Ibirá, e aí eu comecei a fazer essa reflexão também, né, da relação com a natureza, com os ciclos das árvores e os ciclos das marcas, e o quanto isso se conectava. Então, eu acho que a gente ter esse olhar de origem mesmo é fundamental, né? Mesmo para uma marca nova, mesmo para uma marca que vai nascer amanhã. Existe uma motivação para esse nascimento, existe uma origem, existe um plantar, e qual é essa origem, né? Por que que ela vai existir? Qual legado ela quer deixar? Então, acho que a gente voltar às origens é sempre o primeiro trabalho em qualquer projeto, seja de marca, seja de marketing. Dentro dessa linha que você coloca, e a Beverly explora muito bem isso, porque até por volta de 1980, na década de 80 que isso começou a se mudar bastante, né? Mas via de regra as marcas eram feitas de prefixos e sufixos, né? E Sim. quiçá o que a empresa fazia, o ramo que ela trabalhava, né? Hoje isso tem toda uma ciência por trás, caso isso que você está pensando. Quais os elementos que você levou em consideração para montar a sua própria marca, então? Já que isso está muito maduro na tua cabeça recente. Sim, eu sempre tive, por relações familiares e diversas, né, uma conexão, assim, com natureza e tudo mais. Então esse foi um ponto de partida, né. E aí isso começa a levantar. Tem N possibilidades, né, metodologias. Ainda tem muitas empresas que utilizam sobrenomes, Sim. né, ou até iniciais de nomes. Também a gente tem nomes que são criados de N formas, Sim. né. Então acho que foi meu ponto de partida, eu preciso ter algo relacionado à natureza, a como conectar o mundo que a gente vive, capitalista, de negócios, de coisas que precisam dar resultado, né, mas também com algo que faz sentido para nós, enquanto sociedade, né, sem perder a nossa essência e voltar para o que a gente é de origem, né. Então, foi meio que a partir daí, assim, que iniciou a construção, sabe, do nome, desse caminho e dessa conexão, assim. Eu acho que antes tu citaste também, né, Beverly, sobre resgatar um pouco quem somos, né? Então, acho que a natureza é o nosso ponto de conexão comum, assim, né? E foi a partir daí. Que tem super a ver com o momento que a gente está vivendo, essa ideia de que não existe fora, tudo é dentro, a questão de uma economia verde, né, desde fora, 2015, se eu não me engano, em Davos, né, foi a primeira vez que a economia tratou como tema principal a questão da ecologia, ou seja, né, o mundo já vinha se transformando, mas é aquele carimbo, quando as lideranças econômicas dizem, não, a gente precisa olhar para isso, e carimba, sela um novo momento, é um marco, né, um marco divisor. De lá para cá, as coisas vêm mudando, desde 2015 mais ou menos. Cuiava, eu queria te colocar aqui um cenário também, acho que o Cuiava não lembra, talvez, porque na época ele estava dentro de um lado que era a CDL, né, não estava do lado em que a AMAD estava necessariamente, mas nasce dentro de um contexto de poluição visual, acho que o Cuiava lembra bem Claro, desse momento, lógico, né? muito
trabalhamos sobre isso. Isso, o Cunhava foi presidente da CDL, né? Continua atuando fortemente na CDL. E eu lembro que teve um momento de Caxias do Sul que se olhava para a questão da poluição visual, teve toda a troca de placas, e um movimento que nascia naquela época, pasme, Cunhava, com profissionais do marketing, da publicidade. Foram estas pessoas que usaram seus talentos para criar um movimento chamado Viva a Cidade, que existe até hoje, né? Eu lembro do Thiago Fiamengue, a Made, Nasceu como Limpa Caxias. Limpa Caxias primeiro, Aí né? surgiu o livro Redescobrir. E no lançamento do livro que surgiu o Viva a Cidade. Se tu quiseres falar um pouquinho, porque eu lembro que um pouco desse movimento, ele começou de forma concreta, porque começam com ideias, né? Sim. Mas aí ele se materializa de alguma maneira. E a maneira que eu lembro, não sei se estou equivocada, mas foi com o Limpa Caxias, com Viva a Cidade, que concretizou um pensamento que vai mudando as peças no tabuleiro de Caxias do Sul. O que que mudou? Mudou a questão primeiro das placas, mudou o entendimento sobre a própria cidade, mudou a questão das calçadas, não sei se todo mundo lembra disso, né? O uso ou não uso das calçadas. Depois teve uma questão que veio na evolução, que era da arborização ou não, nativa ou não, calçadão ou não, a questão dos prédios históricos ou não. E também teve de lá para cá, um movimento muito forte que também mudou o quadrilátero central. Nós tínhamos uma geografia do quadrilátero central. Hoje é outra. Hoje é outra geografia. Grandes negócios que existiam ali não existem mais, né? E aí foram colocados outros negócios, né? Alguns ficaram, outros ainda não se sabe exatamente para onde vai. Ou seja, nós estamos vivendo uma transformação em Caxias do Sul, né? E nos negócios também. Sim, sim. A minha própria conexão com o Viva a Cidade começou pela minha especialização, porque eu fiz uma especialização em gestão de marcas aqui na Universidade de Caxias do Sul, e o tema da minha pesquisa final foi a marca Caxias do Sul. Então, eu realizei uma grande pesquisa com moradores e não moradores da cidade para entender qual era a percepção sobre a marca Caxias do Sul. E aí eu não estava no início do Viva a Cidade, né, quando teve o lançamento do livro, porque eu estava fazendo especialização e eu disse, Thiago, preciso de um tempo, mas eu vou entrar. O meu irmão participou do livro, meu irmão é fotógrafo, ele foi um dos fotógrafos do livro do Redescobrir. E sim, o Viva nasceu do Limpa Caxias, que começou a olhar para as fachadas, porque estava tendo já a discussão sobre a lei da poluição visual. E começou. Sim, porque essa lei estava sendo movimentada dentro da Câmara de Vereadores, né? Isso. Era o Vinícius Ribeiro na época. Uhum. Que é arquiteto de formação, né? Isso. O Thiago então começou a olhar, não, vamos mostrar na prática como é que o impacto disso, né? E começou a fazer um registro no Instagram com fachadas antes e depois da mudança. E é muito chocante, é muito impactante. Se redescobriram algumas coisas da história de Caxias a partir das fachadas, né? Da retirada de grandes placas de comunicação, de sinalização. Então, foi muito impactante e isso acabou gerando, então, o livro Redescobrir, que foi uma análise multidisciplinar sobre o impacto da poluição visual no cotidiano. Quem é que escreveu o livro? Foi coordenado pelo Thiago, Tá. a Paula Valduga, Ok. né, colega também da Claro, claro, nossa amiga. Isso, e com alguns colaboradores, assim, então teve psicólogo, teve urbanista, teve... eu não vou lembrar agora de importa. cabeça, mas... O importante é... Foi multidisciplinar a análise e com alguns fotógrafos, né, registrando essas fachadas. Então, a partir daí, nasceu o Viva a Cidade. E essa discussão das fachadas, ela segue... Depois da lei já publicada, teve um movimento, né, dos comerciários para fazer alguns ajustes, algumas mudanças nela. A gente entrou junto na discussão também para se criar um caminho do meio, né? Para a gente entender. Muitas vezes também acaba faltando o entendimento enquanto empresariado. Tá, não é só a fachada, a gente precisa olhar o contexto, né? Porque os nossos negócios, eles estão impactados pelo ambiente, pelo ambiente macro, falando aqui, e também impactam o ambiente,
né? Então, é a gente entender qual é esse caminho do meio. E engraçado, né? Veja como a coisa de lá para cá mudou tanto, Cuiava, que hoje nós, caxienses, não conseguimos mais, falo por mim, né? Não consigo mais imaginar a mesma cidade, não cabe mais na nossa forma de ver. Por quê? Porque a gente já entendeu que era possível, né? Ter uma comunicação visual diferente. Tanto é que hoje, para nós, é difícil olhar para a fiação. Talvez se tivesse toda aquela poluição visual, a fiação ficasse, né, num segundo plano. Claro. Mas hoje a gente olha, eu não sei você, Cuiava, mas me desconforta muito olhar aqueles fios, né? Não consigo entender por que que cada operadora que vai instalar uma nova, na hora que você, a logística reversa, né? Tem para lâmpada, tem para não sei o quê. Por que que a gente não, quando encerra, né, uma ligação, não recolhe aquele fio? Deveria recolher. Não, tá tudo lá e gestão de quem? Quem é que sabe, né? Acaba que fica para o Poder Executivo e para nós, cidadãos, pagar imposto sobre um serviço que você pagou para instalar. É uma loucura, né? Por isso que eu estou dizendo, nós agora chegamos num momento claro, muito claro, em que os negócios, todos eles começam a ter a responsabilidade. E aí nasce a Ibirá. Então, tudo isso para contar qual é o contexto, né, da Ibirá e como o marketing está a serviço desse novo momento. Não é só um negócio, é um negócio alinhado com um novo momento. Que momento é esse, Mari? É um momento de um constante olhar atento e também um cuidado para a gente não atuar sempre na superficialidade, sabe? Porque eu acho que o digital nos traz muito isso de velocidade, de estar atento a tendências, a coisas que acontecem, mas tem coisas que acontecem muito rápido. E aí, E não se sustentam, e né? não se sustentam, isso. Então, é importante para a gente não enlouquecer enquanto Lógico. profissional também de, meu Deus, o que que vai acontecer hoje no Instagram? Qual é a dancinha que tem que fazer no TikTok, sabe? Então, no momento que a gente entende a nossa marca a fundo, quais são as raízes dela, como ela se sustenta, a gente sabe quando agir, quando não agir, o que que faz sentido a gente, em qual onda faz sentido a gente surfar ou não, né? Teve recentemente, com o final da série do Stranger Things, né? Muitas marcas que fizeram anúncios ou cards em redes sociais com aquela vibe de Stranger, né? E muitas tu olhava e tu dizia, gente, Não faz não sentido. faz sentido nenhum. Então, tu pensa que ali teve uma ou mais pessoas que despenderam tempo, despenderam energia para desenvolver aquilo E não falta, engraçado isso, né? A gente tá falando desse. Olha que loucura que é isso, né? Ao mesmo tempo, a gente tá falando desse novo momento que é inegável, é inegável. Todos os cientistas de todas as áreas, estão falando desse momento, que já chegou esse momento. Mas, ao mesmo tempo, nós conseguimos viver num mundo que é um mundo que ainda não migrou, né? Então, ele já mudou, mas, ao mesmo tempo, ele continua com o pé lá naquela era industrial, que seja tudo que a gente viveu até aqui, tá valendo ainda. Tá tão valendo ainda que a Claro. gente tenta o tempo inteiro lograr o algoritmo. Então, o que a gente tenta fazer? Lograr o algoritmo. Então, essa ideia de o peso da balança, sabe? Sabe a ideia do comércio com o peso Claro, da balança claro, adulterado, o velocímetro adulterado? Perfeito. Não cabe mais na cabeça de um futuro, mas ainda acontece. Então, ainda acontece de a gente tentar lograr, vou surfar numa onda para ganhar, sei lá, engajamento. Mas não tem nada a ver com o que tu faz. É disso que nós estamos falando, né? É disso mesmo. E tem uma reflexão, até foi algo que eu ouvi muitos anos atrás, da Ariane Feijó falando, né? Que rede social é casa alugada, né? Então, se tu não tem toda uma estratégia por trás que não depende exclusivamente de rede social, se fica fora a rede social. A Isso gente aí. a gente já teve É o que casos Bugs, nós assim, falamos aqui, apagão. né? Uhum. A gente já teve Exatamente. casos assim que fica um dia Claro. fora a rede social, a minha empresa entra em colapso, né? Então, são alguns cuidados que a gente precisa ter e entender que a rede social, o digital, eles são meios, né? E quando a gente fala em gestão de marca e até gestão de marketing, se fala muito da santíssima trindade da gestão de marcas, né? Que é a psicologia, sociologia e antropologia, né? Que são matérias Antropológica. né? E que trazem a base de quem é o ser humano e de como ele vive em É sociedade. verdade. E isso não muda,
né? Muda a velocidade, mudam os meios com as quais as coisas acontecem. Mas a nossa essência, Tá ela ali, né? tá ali, tem que ser pensada um pouco além daquela velocidade da rede social, né? Tem algo que eu estava lendo agora nesse final de ano, numa pesquisa recente feita a nível nacional. O brasileiro ainda é considerado, ele brasileiro, se atribui, né, que ele é conservador, né? Conservador, algumas premissas, vamos deixar de lado a parte ideológica partidária, né? E em ele sendo conservador, né? Como é que a gente vence as etapas de um bom marketing para que você possa atender todas essas camadas, né? Que hoje vivem de 8 a 80, né? E vivem harmoniosamente, às vezes se bicando, mas conseguem viver harmoniosamente. O primeiro passo é entender com quem a gente conversa, né? Quem é o nosso consumidor, o nosso cliente, o nosso público. É Gostei de uma entender. frase que você falou: nem todo mundo precisa usar a dancinha do TikTok, né? Não, não, de forma alguma, né? E eu acho que a gente entender com quem a gente fala e para quem a gente vende é o primeiro passo, né? Onde a gente fala de um país gigantesco, né? E a gente tem ainda lugares em que a principal forma de comunicação é o alto-falante com Isso rádio aí, na isso praça, aí, né? As isso pessoas aí. se reúnem à noite para assistir televisão, assistir o jornal na praça. A gente tem ainda essa realidade, a gente fala de um país É continental, né? verdade. Então eu acho que a gente precisa entender isso, né? E tem lugares que ainda a internet não É. é tão boa, né? E uma coisa que o Cunhava traz, que é interessante isso, Cunhava, essa mentalidade, né? Que também fica muito fácil de a gente ver, porque a gente já começa a ver exemplos disso que eu tô querendo exemplificar aqui. De que talvez os negócios, mesmo sendo conservadores, a gente começa agora, né, a entender que talvez a pessoa que fundou um negócio, ela tem uma ideia, uma mentalidade de empreender que poderá não ter mais aquele negócio. Talvez aquele Uhum, negócio não o uhum. negócio pode acabar. A pessoa que inventou o negócio, ela vai reinventar uma outra. É Vou dar um verdade. exemplo claro do que eu quero dizer, porque eu estou falando meio confuso, né? Uma farmácia. Continua lá com o nome farmácia. Farmácia, como a gente conhecia, vendia o quê? Remédio. Mas hoje tu vai na farmácia e tem tudo, até remédio. É Até verdade. remédio. Daqui um pouquinho o nome vai mudar. Não cabe mais ali o nome de farmácia. Porque às vezes você vai numa farmácia, Cuiava, e você quer comprar X medicação. Não tem, tem pipoca, tem guaraná, tem salgadinho, tem produto de limpeza, tem detergente, daqui um pouquinho vai ter roupa e não sei o que lá, não sei o que. Mas aquele remédio que você queria tá em falta. Não tem. Então, daqui um pouquinho os nomes vão ter. A gente vai ter que mudar as configurações, porque não cabe mais naquele rótulo de farmácia, né? Um exemplo. Não, mas é tão importante isso que você fala, porque eu estava escutando recentemente um dono, né, de uma grande rede de farmácias, que são mais de 1.200 pelo Brasil, e ele dizia o seguinte, que no mix hoje de produtos dele, a renda no final do mês corresponde a 40% ainda é remédio. Olha, é isso que você acabou de falar, Marla. 40% ainda é remédio. 35% são aquelas outras coisas que sempre tiveram em farmácia. E 25 a 30% já começam a surgir produtos que até 3 anos atrás era inimaginável que esse produto estivesse numa farmácia, tipo vassoura para limpar chão, por Uma exemplo. espécie de loja de conveniência, né? Então virou literalmente uma loja de conveniência. Mas se fala, né, de profissões que vão existir daqui 3, 5 anos que hoje nem existem, né? Isso muda, a gente para e pensa até a própria configuração da educação, do sistema de educação, né? Desde a educação básica até a educação superior. Então, a gente está tendo a velocidade necessária para entender esses movimentos e agir de uma forma consistente, né? Porque a gente também não pode ficar. A gente fala agora da inteligência artificial, né, hoje já tem muitos cursos, qualificação para isso, mas a gente precisa também de profissionais bons e qualificados para ensinar o pessoal que está chegando, né? E para a gente, com a velocidade necessária, mas com a qualidade também necessária. A gente tem, eu acho que cada vez mais responsabilidade com isso, né? Ao passo que essa velocidade aumenta cada vez mais, mas a gente também precisa
ser responsável com o que a gente transmite, com quem a gente está formando e trazendo para o mercado. Eu sempre que me deparo com uma pessoa especialista na área de marketing ou desenvolvida, né, para cuidar do marketing, eu fico pensando, o marketing puxa ou o marketing empurra? Nessa sociedade que nós estamos hoje, quando a gente fala nessa generalidade. Mas nós vamos discutir isso depois do intervalo comercial. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Você está ouvindo a Tua Rádio São Francisco, 560 AM, no aplicativo, site tuaradio.com.br e também no FM, em 79.9, em serviço especial para fins científicos e experimentais. Esportes. Oferecimento Unimed Serra Gaúcha. Cuidado, inovação e futuro. O respeito é fundamental para que possamos coexistir em paz uns com os outros e entender que as diferenças nos fazem especiais. Cada religião tem as suas crenças e todas merecem ser respeitadas. Tua Rádio, para uma cultura de paz. A rádio do teu tempo. Tua Rádio. De volta, são 9h04. Você está conosco, você está na Tua Rádio, nesse ano de 2026, hoje é dia 3 de janeiro, né? E nós estamos sendo aqui acompanhados, né? Estivemos no ano passado e esse ano continuamos, né? Aqui com o nosso patrocínio da CDL Caxias, apoiando o seu negócio, e concorra. Aí, tá ainda a promoção no ar, não tá aí para ser entregue já a você que participou. Obrigado a você que acreditou nessa parceria da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul com a CDL, da CDL nos seus 60 anos com a Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, e oferecemos para a comunidade de Caxias do Sul um dos melhores, mais bonitos natais dos últimos anos, né? Inclusive, a menina dos olhos, né, foi lá no centro de Caxias do Sul, a nossa, como é que chama? A gigante lá, a roda gigante, que foi algo significativo, diferente, né? E muitas pessoas, não têm os números ainda, né? Mas foi muito significativo. Então, obrigado a Caxias do Sul, obrigado a vocês que geram, né, essas oportunidades para que Caxias do Sul continue sendo esse centro de atração de pessoas que vêm para cá para conhecer Caxias do Sul, para nós que militamos, que trabalhamos, que ganhamos nosso sustento aqui. Queremos que os empregos sejam gerados aqui, né? Queremos que a inteligência que fique por aqui, para que nós possamos continuar buscando o nosso espaço cada vez melhor para poder dar dignidade às pessoas que vêm atrás, não é? E também para o Cicobi Vale do Vinho. Obrigado, Cicobi, pela confiança, né? Estamos aqui para fazer, né, a divulgação também do Cicobi Vale do Vinho. Vale a pena você conhecer o cooperativismo financeiro. Eu falo aqui com absoluto conhecimento, né, digamos assim, porque estudei muito isso sobre cooperativismo, e cooperativismo foi uma das formas de muitas empresas, inclusive, gerarem renda e emprego. Principalmente na área do financiamento, né? Onde na área agrícola começou, e que hoje vários segmentos utilizando o cooperativismo. Então, o Cicobi é uma dessas cooperativas, talvez uma das maiores do Brasil, não é? Onde que empresta exatamente no modelo cooperado, né? Nesse sentido. E nós, falando sobre marketing, falando sobre marca, não é? Com a Madeline Juber, né? E ela que recentemente vem aliás, há quanto tempo nessa logística, se preparando, se encorajando para criar uma empresa, não é? Criar uma marca que logo ali na frente, já a partir de hoje, é a MAD da Ibirá. Desde 2018. Em 2018 eu comecei a atuar de forma autônoma e
as coisas foram acontecendo de uma forma muito natural e orgânica, assim, Teve passagem por agências, por empresas, por empresa, Como é que sim. começou a tua vida? Nossa, voltando lá no tempo, né? Eu atuei. Não faz tanto, né? Mas faz Tá algum bom, tá tempo, bom. faz algum tempo. Eu comecei atuando numa multinacional, atuando na área financeira. Atuei quase 5 anos na área financeira e foi uma base muito importante, assim, foi onde... Quantos a receber, quantos a pagar? mercado interno, Interno. externo, e foi onde eu tive muitos aprendizados e onde eu entendi como funciona as empresas, os sistemas corporativos, e dentro de uma grande empresa multinacional, né? Do you speak English? Yes, I do. Oh, Yes, I do. very. E foi a base do meu trabalho, foi a base da minha vivência Eu preciso profissional. fazer um corte aqui para fazer uma lembrança quando a Navistar se instalou em Caxias do Sul, há muitos anos atrás. Eu estava lá porque a TomTom foi contratada pela IBM para fazer toda a parte da infraestrutura lá. E o gestor, na época, chegou para mim e disse: Cunhado, o que acontece na tua cidade? Pessoas maravilhosas, uns currículos espetaculares, mas quando tu chega no inglês... Né, isso fazem mais de 20 anos atrás. Quando chega no inglês, as pessoas não conseguem desenvolver um diálogo em inglês. E os pares das pessoas que eu estou contratando ou estão no México, ou estão nos Estados Unidos. Ou seja, então, nós evoluímos nisso, já que tu falou aqui, né, especificamente da tua atividade profissional e que exigia do inglês. Acho que evoluímos, sim. Evoluímos. Evoluímos. E eu vejo hoje, eu tenho alguns sobrinhos também, né, que estão ali entre infância e pré-adolescência, Perfeito. e eles já nascem com isso, parece, né? Perfeito. Eu acho que aí entra um papel do digital também, dos próprios Perfeito. streamings, da Perfeito. facilidade de acesso. E claro, com... Dos áudios, das traduções ali e tal. Sim. Bacana, Então, eu bacana. acho que hoje esse cenário Ok. já evoluiu. Bacana. Avança. Sim. Então, eu iniciei ali, inclusive nesse momento, por causa do inglês que eu já tinha na época, eu tive uma oportunidade de fazer minha primeira viagem internacional, que foi para o Irã, a trabalho. Então, foram experiências que Vão ficar para sempre. para sempre, que fizeram muita diferença na profissional que eu Bacana. sou hoje, assim. E aí depois eu fiquei fora um período, quando eu voltei, aí eu comecei cursando na Universidade de Caxias do Sul, Comércio Exterior. E aí chegou na terceira aula lá de cálculo, eu disse, gente, isso não é para mim, né? E aí eu acabei fazendo vestibular de novo para publicidade, cursei um período, curso de publicidade, quase metade do curso, e depois a UX abriu o curso de marketing. Uhum. E aí eu mudei, e aí eu fiz todo o curso de marketing. E aí depois disso eu atuei em algumas grandes empresas, né? Eu fiquei na coordenação de marketing do Fátima Saúde por 8 anos. Bacana. Isso, e depois trabalhei um tempo na coordenação de marketing do Esporte Clube Juventude também. Então, tive algumas vivências. E aí, eu já atuava com projetos, né? Alguns amigos chamam Claro. para projetos, daí... Porque a prestação de serviço é isso mesmo, né? Isso, e aí começam a se abrir algumas portas. Então, em 2018, eu comecei como autônoma. Eu continuava atendendo o Fátima Saúde na coordenação de marketing, mudou um pouco a nossa relação, mas já tinha outros projetos acontecendo junto. Então, isso aconteceu em 2018, depois teve todo aquele processo de pandemia e tudo mais, e eu acho que por volta ali de 2023 eu comecei a pensar, eu disse assim, tá, beleza, agora meu nome, Madeline Juber, as pessoas já têm uma relação, círculos bons, né, de colegas, de profissionais. Acho que tá na hora de pensar numa evolução, assim, num crescimento. E aí, isso foi se dando no decorrer do ano passado, 2025. E aí, eu disse, não, vai ser agora em 2025 que eu vou dar esse passo. Então, foi um processo de rebranding, na verdade, Claro. né? De construção de uma nova marca para um negócio que já existe. Antes da marca, para que o ouvinte tenha uma ideia e até a gente sempre brinca aqui que a gente gosta de ser inspiração para muitas pessoas. Como é que foi o momento de você tomar a decisão de sair de uma empresa conceituada em Caxias do Sul, fazendo um trabalho que você gostava, já estava formada nisso, para daqui a pouco ir construindo a tua persona, né, de ter teu próprio negócio? Na verdade, foi um empurrão.
né? Foi um momento do Fátima em que estavam tendo do Fátima Saúde, que estavam tendo alguns ajustes de equipe. E aí, junto com o diretor, os Otis, eu acabei saindo da empresa. Isso foi em janeiro, fevereiro. E aí, na hora que eu saí, já um amigo me chamou, não, então já que tu tá disponível, entra aqui Claro. comigo e tal. E depois eu acabei, isso foi em fevereiro, e depois em agosto eu voltei pro Fátima, daí já como prestadora, né? Então, né, é aqueles empurrões que realmente Perfeito. nos levam pra frente, sabe? Então foi esse movimento. Mas tu, como pessoa, tu sempre se desenhou como alguém empreendedor, buscando o seu próprio sustento, buscando seus próprios clientes, fazendo projetos diversos? Como é que é? Eu acho que é um caminho, né? Acho que é um caminho. A gente já nasce com alguns traços de personalidade que nos levam a ser um pouco mais ativa, mesmo. Tu teve cargo de liderança lá no Fátima? Sim, eu era Legal. coordenadora lá. Beleza. E então tem algumas coisas que já nos levam, né? Nos direcionam profissionalmente e depois vão surgindo oportunidades. Que daí a gente ou abraça e aproveita, ou entende que não é o momento, né? Então acho que é por aí, assim, oportunidade. Bem segura nas tuas decisões. Sim, isso sim. E a coragem nisso? O Coragem. empreendedor tem que ser um cara corajoso? Eu acho que todo profissional tem que ter coragem, né? Porque mesmo a gente atuando dentro de uma empresa, a gente tem aí N concorrentes, né? Aí a gente precisa também se olhar enquanto marca, né? Todos somos uma É marca, verdade. todos temos concorrentes, né? E talvez em alguns mercados, em algumas profissões, essa concorrência esteja cada vez mais É acirrada, né? verdade. E aí a gente vem concorrendo também a gente concorre com jovens, com adolescentes, que estão aí com uma outra pegada, uma outra velocidade. Então, às vezes até com pessoas bem E experientes, com pessoas né? mais Com experientes. professores nossos, né? Isso. Então, a gente está ali precisando equilibrar todos esses Perfeito, pratos e perfeito. entender como se posicionar, né? Perfeito. Bacana isso. E aí, quando você chegou a essa conclusão, quer dizer, a construção da tua empresa, agora no final de 2024, ou durante 24, como consistência, 25, é uma demonstração de que você estava madura, né? E agora, o céu é o limite. Daqui a pouco é a MAD da Ibirá. É isso É aí. isso que vai acontecer. É assim que vai acontecer. É isso aí. E eu já tenho uma rede de parceiros. Muita gente pediu, mas então por que tu não monta equipe já, Claro, contrata claro. as pessoas? Hoje não faz muito sentido hoje, né? Porque eu já tenho grandes parceiros em diferentes áreas, dentro da comunicação, dentro de inteligência de mercado. Que é um modelo cooperado, né? É, Modelo. é isso. Então, eu monto as minhas equipes de trabalho conforme existe a demanda dos Perfeito. projetos dos clientes, né? Perfeito. Porque nenhum cliente, nenhum projeto é igual ao outro. Então, vou chamando esses parceiros profissionais que eu tenho para a gente entregar algo totalmente customizado, sob medida para aquilo, né? Isso é uma questão até sustentável financeiramente, né? E tu me faz lembrar de algo que outro dia, conversando com uma pessoa que está na área de eventos há mais de 30 anos, em Caxias do Sul, e ele, conversando com ele, disse, olha, nenhuma empresa de eventos pode e tem condições de ser absolutamente vertical, né? Porque ela não se sustenta. Você tem que ter uma linha de parceiros na forma horizontal para que eu entre com a minha marca, eu entro com o meu nome, eu entro com o meu prestígio, eu entro com a minha credibilidade, mas todo mundo tem que dançar, né, a minha música para que eu possa entregar um trabalho com a minha assinatura, como se tudo meu fosse, mas tem aqui 40 empresas diferentes, né, com seu... E É um processo de curadoria, né? Às vezes um MEI da vida, às vezes até um voluntário da vida, né, fazendo um trabalho para que lá no final a gente possa entregar as coisas com êxito. Me parece que esse é também um modelo que tem que ser olhado pelo pessoal de marketing, que vai acontecer, é o natural, né? Porque quando a gente fala em marketing, marca são áreas super amplas, né? É verdade. Que abrangem... É um ciclo, né? Abrangem muitas atividades, né? Então, eu poder contar
contar com os melhores profissionais em cada área dessas e eu acionar eles e trazer eles quando é necessário, para que as entregas para os clientes sejam as melhores, com os melhores profissionais, né? Então, a gente vive uma era de muito especialistas, né? Então, eu quero... Aliás, como tem especialista, né? É tão fácil se atribuir um nome de especialista, né? Não, é bom quando é especialista de verdade, né? De verdade. Acho que é o maior fake que a gente tem, é o especialista, né? E aí a gente tem problema em inúmeras áreas e o marketing virou uma delas, né? Se prostituiu muito o termo marketing, né? Tudo virou marketing. E às vezes a gente começa projetos em clientes e a primeira etapa é a, digamos, educação, né? É deixar o cliente entender o que é marketing, o que é marca, onde entra a comunicação, onde entra a rede social, onde entra uma análise de portfólio. Então, a gente tem que ser bem didático para o cliente ter segurança, entender e ter segurança e saber qual escolha fazer, né? Por qual caminho ir. Recentemente, conversando com um empresário de Caxias do Sul, ele me relatou algo que chamou a minha atenção, porque nós estamos falando de IA, inteligência artificial, que parece que é a solução de todos os problemas para algumas pessoas. Esse diretor me comentou o seguinte, que ele pediu para a área de recursos humanos, aliás, negociou com a área de recursos humanos, negociou com o departamento, que iam criar, né, criar uma nova atividade, uma nova função, né, na área de engenharia. E aí, a área de recursos humanos não teve dúvida, né, foi no IA e listou lá. Aí entregou para ele, olhou para aquilo assim, mas esse cara aqui não está nem na NASA. Imagina na minha empresa, ele diz. Ou seja, a gente tem que ter um certo cuidado também quando a gente vai começar a desenhar e atribuições, etc. e tal. E que é exatamente algumas atribuições até que passam pelo marketing também. Claro. Né? IA sem senso crítico não vale de nada, né? Verdade. A gente precisa saber o que pedir, como pedir e analisar o resultado. E tirar os exageros, né? A gente, ainda se fala, né? Quando a gente joga uma tradução no Google, tu não pode ir às cegas, dar um Ctrl+C, Ctrl+V, precisa ter um mínimo ali de senso crítico, né? Se aquela tradução se encaixa ou não. Mas aí entra a capacitação. Aí, para quem vai fazer isso, tem que realmente ser um cara mais preparado para aquela função que está exercitando, né? É isso. Porque as coisas não é tão simples assim, né? Não. Nós precisamos fazer mais um intervalo comercial, são 9h18, 19 minutos agora. Fazemos um intervalo e voltamos em seguida aqui no seu programa de todos os sábados entre 8h30 e 10 da manhã. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Sol no céu, estilo no olhar. Dias de sol pedem óculos da Ótica Martinato, que combinem com você. Na Ótica Martinato, você encontra as melhores marcas e modelos em armações e óculos de sol, ficando assim protegido nessa nova estação. E ainda aproveita os melhores descontos à vista, ou no cartão, em até 10 vezes pelo preço da etiqueta. Um feliz verão para você. Ótica Martinato. Você conhece, você confia. 9h20. Aproveite as ofertas do Super Apollo, válida só neste sábado, dia 3. Leite longa vida LG 1 litro, R$ 2,79 cada no Super Apollo. Cerveja Pilsen proibida, 473 ml, R$ 2,79 cada no Super Apollo. Todas as nossas lojas em Bento Garibaldi, Farroupilha e Caxias abrem aos domingos. Super Apollo, aqui você é de casa. Beba com moderação. 23 graus. A magia do Natal está bem perto de você. Na promoção da CDL você vai concorrer. O comércio de Caxias tem o melhor para oferecer. E o legal do Natal está no comércio local. Promoção de prêmios da CDL. Junte a família e vem curtir o Natal. Promoção de prêmios da CDL. Vem celebrar, presentear o Natal da CDL. Loterias.
Uma aposta acertou as 15 dezenas do concurso de número 3.577 da Loto Fácil. As dezenas sorteadas foram 01, 02, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 16, 18, 20, 23, 24 e 25. A aposta acertadora levou o prêmio de R$ 1.732.560,41. Já as apostas que tiveram 14 acertos foram um total de 266 apostas ganhadoras, cada uma levando o prêmio de R$ 1.951,01. A estimativa de prêmio do próximo concurso, realizado hoje, dia 3 de janeiro de 2026, é no valor de R$ 1.800.000. Ninguém acertou as 5 dezenas do concurso de número 6.917 da Quina. Os números sorteados foram 11, 15, 29, 48 e 57. Já as apostas que tiveram 4 acertos foram um total de 42 apostas ganhadoras, cada uma levando o prêmio de R$ 12.273,55. A estimativa de prêmio do próximo concurso, realizado hoje, dia 3, é no valor de R$ 10 milhões. Após o concurso de número 2.955, o concurso da Mega da Virada, a estimativa de prêmio do próximo concurso da Mega Sena a ser realizado nesta terça-feira, dia 6 de janeiro de 2026, é no valor de R$ 3.500.000. Loterias. De volta, são 9 horas e 24 minutos, passando das 9 da manhã, e nós aqui nos estúdios da Rádio São Francisco, nesse primeiro sábado de 2026, já recebendo uma senhora, uma profissional, uma jovem senhora empreendedora agora, né, do marketing. Jovem senhora ficou forte, né? Ficou um pouco forte. Meio chocante, assim. Por quê? Primeiro sábado do ano, assim. Jovem senhora. Qual é o chocante? Por quê? Jovem senhora. Tudo bem, né? Errado não tá, né? Legal. Mas quando nós, em umas falas anteriores aí, e nós estamos falando aqui sobre marketing bem genérico, e às vezes nós damos uma aprofundadinha, tal, para que nós possamos ser, quem sabe, úteis para você de casa que está nos acompanhando. Nós temos certeza que somos, né? E você se desenvolve se você precisa, porque as coisas como você fazia ontem, talvez amanhã você não pode mais fazer, porque você não vai ter resultado, e aí fazer coisas sem resultado de nada adianta, né? Só que os resultados são um pouquinho diferentes, né? A ideia de resultado também. Já que ele jogou, né, a rede, eu vou jogar mais um incremento aqui, porque a ideia de resultado, já que a gente está falando no primeiro programa do ano de 2026, cuiava sobre um marketing atualizado, poderíamos falar da medicina atualizada, poderíamos falar de qualquer outra área. Estamos falando do marketing, né? Por quê? Porque o marketing mexe com marcas, com negócios, com entender como esses negócios estarão girando a economia que faz a vida de todas as pessoas. Ponto. Basicamente é disso que nós estamos falando hoje, trazendo a Madeline Juber, que tem, né, desde dezembro, o Ibirá. Então, tem alguns detalhes, Cuiava, que são interessantes, né? Diz o Santo Agostinho, depois Paulo Coelho parafraseou, que o diabo mora nos detalhes, né? O diabo mora nos detalhes. A Made lançou no final de 2025.
o negócio dela. Obviamente foi uma estratégia, porque a gente não deixa para lançar uma coisa nova quando a gente quer que ela rode. A gente já lança um pouco antes, assim como as empresas fazem o seu orçamento antes para o ano anterior, para o ano posterior, sucessivamente. Então, ela lançou antes para colocar rodar em 2026, está rodando já aqui no nosso programa, né? Que é o Ibirá, Raízes e Marcas, né? Ou Marcas com Raízes. Isso, Marcas com Raízes. E nessa pegada, Cuiava, quando você fala resultado, a ideia de resultado também hoje é muito diferente. Basta a gente trazer para a vida comum. Vida comum. Eu hoje trabalho 3 vezes mais para ter 2 vezes menos de retorno financeiro que eu tinha, quem sabe, 15 anos atrás. Todo mundo está trabalhando mais para sustentar o que tinha. A ideia de fazer mais, né, tá aí. Só que aí, lá em, sei lá, 2000 e alguma coisa, no 2000 e... Antes de 2020, não me lembro qual foi o ano, antes de 2020, Thiago Matos, que todo mundo já ouviu falar dele, né, que é o nosso brasileiro que já esteve lá na ANA, futurista, etc. Tem aquele livro Vai Lá e Faz, lançado pela Belas Letras, que é um dos primeiros livros de um brasileiro sobre negócios digitais. E nesse livro, antes de 2020, Cuiava, ele dizia o seguinte, que ele, como estratégia, não fazia negócios e sugeria às pessoas dos negócios digitais que não fizessem mais negócios com quem você não tomasse um cafezinho. Muda todo um jeito de pensar o negócio, né? E aí tem outras máximas que a gente conheceu na era industrial e que faziam sentido, como, por exemplo, dormindo com o inimigo, né? Cooperar para poder sobreviver, mesmo quando você não concorda. Outra, os fins justificam os meios. Hoje nada disso mais faz sentido. Nada disso mais faz. Embora a gente ainda possa fazer uma ou outra vez isso aqui, faz doendo, não faz mais sentido. E a gente não quer mais fazer, ninguém mais quer fazer. Inclusive, ninguém mais quer trabalhar com quem não gosta. Por isso, os conflitos de trabalho, das relações, etc. A gente confunde amizade com trabalho, tem apagão de mão de obra. Olha que momento é esse, né? Aí, Madi, mais uma vez trazendo esse cenário todo, como essa ideia, né, de um marketing que seja um marketing também de sustentabilidade, um marketing de ecologia, um marketing que nasce já mais verde, porque não é necessariamente falar de um negócio ou de um projeto de marketing só para quem trabalha com pauta verde, não é disso. Não. Mas ele tem essa ideia. No DNA dele, ele já nasce árvore. Eu acho que aqui a gente pode trazer 2 pontos, assim. Quando a gente fala em marketing, na sua essência, enquanto estratégia, enquanto um negócio que já nasce olhando para o mercado, olhando para as suas diversas conexões, né? A gente precisa enxergar que o resultado financeiro, o lucro, o crescimento, é uma consequência de todo um trabalho, que existe para se chegar ali, né? De toda uma gestão. De toda uma gestão. E quando eu trabalho algum projeto de marca, a gente sempre fala sobre legado, né? O que a gente quer deixar? Que legado a gente quer deixar enquanto negócio, enquanto marca, né? E aí, essa é uma pergunta também que nos faz refletir muito. Em todos os projetos eu tenho uma primeira etapa, assim, de diagnóstico, em que eu faço uma entrevista bem aprofundada, assim, com quem tá no projeto, que é quase um processo de terapia, assim, né? E uma das perguntas é, se o teu negócio deixasse de existir hoje, qual diferença ele faria no mundo? Né? Porque a gente cria essas provocações de impacto da empresa no mundo. E quando eu falo mundo, a gente começa ali os funcionários que estão dentro, a comunidade no entorno e vai ampliando e vai crescendo isso, né? E a gente tem grandes marcas aqui do estado, né? Indústrias familiares centenárias que vêm fazendo esses movimentos de deixar de atuar em determinados segmentos, né? Um grande exemplo é a Mercur, de Santa Cruz do Sul, uma empresa gigantesca de atuação mundial, que optou deliberadamente a parar de atuar em alguns segmentos por não ter conexão com valores, né? Então, eles atendiam a indústria fumageira, deixaram de atender, que era o maior mercado deles, era a indústria fumageira, eles pararam de atender porque não fazia mais sentido com os valores que eles estavam trazendo enquanto marca, né? Então, é um case muito legal que fica o convite para o pessoal pesquisar. Tem um livro para download gratuito
Não lembro o nome dele Quem agora, mesmo? mas é só pesquisar no Google que encontra fácil, que eles contam como foi todo esse processo de reposicionamento, né? Existiu muita dor, né? São rupturas, são Claro, mudanças que são claro. feitas e que dói, né? Às vezes dói na própria carne, assim, mas que são Toda necessárias. toda saída da zona de conforto dói, né? Tu tira a pessoa da zona de conforto. Sim. Então, acho que são reflexões que a gente sempre precisa fazer, né? De qual é o resultado que a gente busca. É lucro. Beleza, mas a qual custo? Né? Entendendo esse dinamismo da mão de obra, né? Cada vez está mais difícil a gente conseguir mão de obra. Ou é porque tem outros concorrentes indiretos, talvez, que entregam um resultado financeiro maior, com mais liberdade de tempo. Então, é entender o que é valor para cada pessoa que está no jogo aí do nosso negócio, para a gente entender como se conecta com isso e como a gente, enquanto negócio, pode entregar também, tá junto na busca por esse resultado. Agora, Mari, deixa eu aproveitar aqui o ensejo, né? Cuiabá, a gente sabe que tem muitas, até aqui muitas empresas utilizavam a questão da responsabilidade social ou lei do jovem aprendiz, ou a questão da ecologia, né? Da sustentabilidade, seja o 5S, seja a questão da reciclagem, seja a questão do aproveitamento da água, a questão de uma instalação de um sistema de energia elétrica com captação de energia verde, enfim, mais como um marketing para ficar bonito, né? Era aquela ideia assim, a gente faz porque primeiro é obrigado, muitas vezes por uma questão de legislação, né? Então a gente aproveita para fazer uma espécie de, entre aspas, uma publicidade para ficar bem na fita. Só que, mais uma vez, né? Isso também já não cabe mais dentro. Não se sustenta, né? Essas estratégias, entre aspas, eu coloco, elas hoje não se sustentam mais, porque elas caem muito fácil. Então, hoje, as pessoas descobrem, o consumidor, o cliente, descobre essas artimanhas, né? E acaba virando um tiro no próprio pé, né? O movimento ESG, né? Que tomou força a partir do movimento das instituições financeiras, bancárias, que assumiram esse conceito dentro de seus resultados financeiros, né? Isso foi uma onda muito forte e foi a onda, né? Então é aquilo, vamos surfar essa onda, vamos começar a trazer, fazer ações voltadas ao ambiente, à governança, etc., porque impacta o resultado. Então, talvez a provocação foi boa, mas começou a gerar isso, né? Vamos fazer de qualquer jeito para a gente conseguir tornar isso público, né? Usar isso como propaganda. Só que o que começou a acontecer? Muito por causa dos canais digitais, as coisas começaram a aparecer, o que estava por baixo do pano começa a aparecer. Né? Então, e aí começam a rolar os boicotes. Então, essa onda da ESG, as pessoas começaram a entender que sim, ter programas de diversidade nas empresas é fundamental, mas precisa ser algo orgânico e natural, né? Porque senão não se sustenta, custa. Né? Exige um investimento de tempo, de dinheiro, tem que qualificar a equipe, tem que mudar, melhorar processos. E aí, quando os empresários começam a... é caro fazer isso. Nossa, eu pensei que era só contratar alguém, botar ali e dizer que eu tenho. Não é isso, né? Então, tanto que há algum tempo já que o ESG começou já... Mari, deixa eu aproveitar. Nessa linha de raciocínio, a gente sabe que existe um mercado de carbono, né, no mundo todo muito aquecido. E muitas dessas empresas que têm políticas, né, ambientais, seja por uma questão obrigatória, tem muitas indústrias que são obrigadas a ter seus planos, né, ambientais, etc. Nem sempre se faz, né, porque o ESG é uma coisa muito nova, né, nem sempre se faz uma construção, um trilho, para quem sabe daqui um pouquinho entrar no mercado de carbono, porque já dá, por exemplo, tem cooperativas, associações de reciclagens no estado e no país que já poderiam fazer, mas é tão
falta tantos instrumentos ainda que a gente não consegue. Então, quer dizer, tá longe de conseguir monetizar isso de alguma maneira, né? Então, pegando por essa ótica, já que tá longe, a gente reconhece isso, as empresas estão, digamos assim, maduras o suficiente, já há empresas maduras o suficiente para fazer essa migração, essa mudança, inclusive para o seu próprio marketing, por exemplo, um mercado aberto para a própria Ibirá. Eu acho que a gente já tem caminhos possíveis para isso. Já existe uma consciência da necessidade, né? A gente, recentemente com a COP30 também, isso teve muito na mesa, muito em pauta, né? E eu acho que a gente já tem bons profissionais para se conectar, para entender como se pode construir isso. E é entendendo que tudo começa do primeiro passo, né? Então, a gente entender, buscar informação com profissionais responsáveis, com profissionais qualificados, eu acho que é um primeiro caminho para a gente entender em que momento a nossa empresa está. Né? E aí a gente tem empresas, eu acredito que já com uma maturidade para dar esses passos, empresas que ainda não dão atenção para isso, e empresas que nem sabem que existe, talvez, sabe? Então, eu acho que cada vez mais essas empresas que entendem o que está acontecendo e começam a se movimentar um passo de cada vez, mas com movimentos sustentáveis, sem fazer aquilo de hoje para amanhã e que no dia seguinte já morre, já vai por terra, eu acho que esse movimento começa a acontecer. Porque senão são empresas que acabam não se sustentando, né? Cuyava, eu prometo que é a minha última pergunta, mas nessa mesma linha de raciocínio, só para a gente não perder essa linha de raciocínio que tem a ver muito com este momento, né, que nós falamos lá no início do programa, daria para a gente dizer que temos aqui uma evolução do marketing, né? Já conversamos com outros profissionais do marketing, várias talvez áreas específicas de atuação, e eles são unânimes em dizer que tem muitos tipos de marketing, mas para nós de fora, quem olha de fora, a gente consegue enxergar assim alguns tipos, marketing de serviço, marketing social, o marketing que tem a ver realmente com a venda lá no final, aquele que é mais realmente fundamentado na lucratividade, e depois de um certo momento, Cuyava, a gente falou muito em propósito, né? Teve um ano que a gente, quando falava em negócio, falava em inovação, depois numa história mais recente, falava muito de propósito, né? Tentar entender qual é o propósito da marca, o propósito da vida, o propósito das pessoas. E a evolução, pensando agora, né, na Ibirá, seria um marketing de verdade, né? Não de verdade, fazer um marketing de verdade, mas um marketing com verdades, né? Olhar, assim, para as tuas verdades. Qual a diferença, daria para dizer assim, Madi, daquilo que tu vê como aquilo que era tentar encontrar o propósito de uma marca, com tentar entender as verdades de uma marca? O que mudou? O propósito, ele se originou ainda lá naquela antiga missão, visão e valores, do quadrinho. Movimento da qualidade, né? Movimento de qualidade, isso, e que muitas vezes era só um quadro para ter na parede e morria lá, né? Uma camiseta para vestir, né? Uma camiseta, um momento para ali unir os funcionários e era aquilo, né? Eu acho que o propósito foi dar um passo além disso. Já foi pegar essa plaquinha de missão, visão e valores e entender o que nela faz sentido e não faz e trazer ela para o dia a dia do negócio. E aí a gente traz isso, aí a gente começa isso, né, de fazer negócios que tenham relação com as suas origens, com a sua verdade, né? Eu acho que, por essência, todo marketing tem que ser com verdades, né? E aí entender isso, a origem, quem está por trás, quem são as pessoas envolvidas direta e indiretamente, qual as suas relações com essa marca, com esse negócio, e tentar trazer tudo isso para o jogo, assim, voltar para a essência do marketing, que é ter a visão do todo, sabe? É olhar se aquilo que a gente está comunicando se conecta com o que acontece no dia a dia dentro da empresa, se conecta com a forma como a gente estabelece negócios com clientes, com consumidores, até com política de preço, sabe? Se essa política de preço faz sentido com o mercado que a gente está conversando, com a forma como eu conduzo com o meu cliente interno, né? Com os funcionários que são indiretos, que é cada vez mais, né? Qual o papel dos terceirizados nisso tudo. E aí entra até a relação que a gente falou antes sobre eu quero me conectar com uma empresa que se posiciona dessa forma,
cada vez mais por questões legais também. Tem empresas que não podem ter fornecedores que não têm determinadas certificações. Claro. Né? Então, acho que é o resgate. De novo, é o resgate, é voltar para a origem do marketing e da gestão de marcas e entender tudo que está por trás, tudo que está por baixo. Eu preciso fazer mais um intervalo comercial, são 9h41. Voltamos em seguida. Tua Rádio. O câncer infantil pode ser evitado se seu filho tiver um destes sintomas: febre prolongada, perda de peso inexplicada, dor de cabeça, cansaço constante, manchas roxas na pele, dor nos ossos e articulações, sangramentos, inchaços ou caroços pelo corpo e reflexo esbranquiçado nos olhos. Leve-o ao médico e exija exames mais precisos. O câncer tem cura se diagnosticado precocemente. Uma campanha da Associação Domus para o combate e prevenção do câncer infanto-juvenil. Apoio Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, AGERT. 9h42. Na torcida, vibramos, reclamamos, choramos, comemoramos. Dentro do campinho ou nas arquibancadas dos grandes eventos. Quem ama esporte como a gente, joga junto em qualquer situação. Diariamente, debates descontraídos e informações sobre as últimas do esporte. Na torcida, irreverência e precisão na mesma jogada. 24 graus. A magia do Natal está bem perto de você. Na promoção da CDL, você vai concorrer. O comércio de Caxias tem o melhor para oferecer. E o legal do Natal está no comércio local. Promoção de prêmios da CDL. Junte a família e vem curtir o Natal. Promoção de prêmios da CDL. Vem celebrar, presentear o Natal da CDL. Tem silêncios que doem mais do que qualquer buzina. No trânsito, a pressa pode fazer você perder quem ama. E nenhum lugar vale esse risco. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Uma parceria com a Rádio Senado e Rádio Câmara. Eu senti culpa. Eu senti medo. Eu senti vergonha. Eu senti raiva. Eu fui uma vítima. E você? Já se sentiu assim? Seja qual for o sentimento envolvido, pessoas expostas a situações de ódio, intolerância, exploração, catástrofes, fraudes e outros crimes são vítimas. E o que todas têm em comum são direitos. Informe-se e conte com o Ministério Público. Acesse direitosdavítima.mp.br. Uma campanha do Movimento Nacional em Defesa das Vítimas. Neste domingo, acompanhe o programa Gente Nossa, das 10 horas da manhã às 2 horas da tarde, na Tua Rádio São Francisco. Um programa com transmissão ao vivo e feito para quem gosta de lembrar suas origens, a vida no interior, os costumes, a gastronomia típica e as festas. Gente Nossa. Oferecimento: Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. Fone 3221-7164. Associe-se. Faça as contas que vale mais comprar seu próximo carro na Carburgo Volkswagen. Tá na hora do seu café forte e poderoso. Bom Jesus. Café que tudo vai dar certo. Lojas Colombo. Tudo que a vida tem de melhor há 65 anos. Super Andreaça. Tem muito mais qualidade, variedade e economia para toda a família. Círculo Saúde. Nosso plano é o seu bem-estar. Orquídea. Agora com o biscoito que vira 8. Mais uma prática novidade da Orquídea. Sol no céu, estilo no olhar. Dias de sol pedem óculos da Ótica Martinato, que combinem com você. Na Ótica Martinato, você encontra as melhores marcas e modelos em armações e óculos de sol, ficando assim protegido nessa nova estação. E ainda aproveita os melhores descontos à vista, ou no cartão, em até 10 vezes pelo preço da etiqueta. Um feliz verão para você. Ótica Martinato. Você conhece, você confia. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Estamos de volta para o último bloco do programa Vitrine de Negócios desse sábado. 9h46, também faltando, é mesmo que dizer 14 minutos para as 10 da manhã, né? Depois das 10 você fica com a Beverly aí, com muita informação e boa música, não é? E depois às 11 vai ter o Túnel do Tempo. Isso aí. Aliás, eu falava agora antes do Natal com algumas pessoas que lembram de nomes de programas que nem nós aqui lembramos mais, né? Sério? Rádio continua sendo um público que vai se incorporando, né? Mas fundamentalmente um público com um pouco mais de idade, né? E eles acabam ouvindo todas as nossas histórias em outras formas de distribuição, tipo no YouTube que nós temos, ou seja, essa cadeia, né, da multifuncionalidade, né? Ouve rádio, mas ouve na Alexa. Então assim, aliás, nada envelhece, né? As pessoas vão ganhando tempo e transformando, inclusive, suas formas de distribuir, fundamentalmente, né? Muito bem. Para o último bloco do programa, eu vou começar a te chamar de Mad também, Mad, porque a Beverly só te chama de Mad, daqui a pouco você nem vai responder. Mas, Mad, uma das coisas que a gente fala de marketing, e é com muito propósito isso, marketing é uma operação nas empresas que tu pode fazer, obviamente, tem um departamento de marketing dentro da empresa, mas tu pode contratar empresas especializadas para fazer isso e talvez com custo-benefício muito melhor, não é? Mas marketing é uma atividade que todas as empresas, de uma forma ou outra, porque o marketing faz parte dos 5 P's, né, da venda e tal. O marketing puxa ou empurra o negócio? Pois é, tu fez essa pergunta antes, né? Eu estava até agora pensando sobre... Eu dei um tempinho, eu dei um tempo, claro. Muito obrigada pelo tempo. Até porque quando a gente descobre a resposta, eles mudam a pergunta, então eu esperei para fazer a pergunta no final. Mas eu acho que o marketing tem as duas funções. Ele tem a função tanto de puxar quanto de empurrar, sabe? E aí é entendendo o momento da empresa, os seus objetivos... E também o momento do mercado, ou dos mercados em que ela atua, sabe? Porque ela tem um momento em que ela tem que absorver, entender o que o mercado pede, como ele se comporta, como o consumidor se comporta. Então, ela puxa essa informação. E tem os momentos em que ela também empurra porque ela estabelece tendências, estabelece novos movimentos de mercado, né? Então, quando a gente pega grandes negócios mundiais que surgiram nos últimos anos, né? Em transporte de pessoal, em hospedagem e tudo mais, né? São movimentos pensados a partir de estratégias de marketing também, né? Porque aí a gente conecta... Aí a gente parte lá pro básico, né, dos 4 P's, entendendo qual é o meu produto, qual é o meu público, como eu vou distribuir isso como eu vou me comunicar. Perfeitamente. Né? Então, eu acho que tem esses dois... E como fazer o marketing fugir do modismo? Porque nós estamos sendo invadidos cotidianamente por brilhantes gênios, né, da sociedade, que vêm aí e apregoam. Agora a tendência é essa, agora o modelo é esse, agora vocês têm que fazer isso e tal. Todo mundo diz o quê, né? Mas não diz o como. Eu acho que entra aí diferenciação, a gente entender porque no que nos diferenciamos, no que somos melhores, e aí a gente pode fazer essa reflexão, inclusive para nós, enquanto pessoas físicas, profissionais, né? Aquela história, por que a empresa vai me contratar ao invés de contratar o meu colega do lado? E posicionamento. E aí, voltando, a gente entendendo a verdade, as nossas origens, o que queremos, por que queremos, quem somos, principalmente quem somos, né? A gente tendo esse posicionamento muito claro, aí fica mais fácil da gente não se perder tanto, né? Então, acho que isso, e ao mesmo passo, a gente também está... consumindo informação de qualidade, de bons profissionais, né? Isso, às vezes, cada vez é mais difícil, porque a gente é inundado todo dia aí por gente falando muito, né? Muito ruído. Então, a gente conseguir ter essas informações de qualidade, de pessoas profissionais sérios e ter um posicionamento muito claro, assim, eu acho que são bons caminhos para a gente não se deixar assustar tanto, talvez.
Independentemente de se é interno ou se é externo, ou a área de marketing de uma empresa, obrigatoriamente ela tem que estar associada diretamente na pirâmide, no topo da pirâmide, ou seja, ela tem que fazer parte da estratégia, porque marketing, independentemente se ela puxa, se ela empurra, se faz os dois, se ela é operacional, às vezes com outras atividades em paralelo, mas ela é uma atividade absolutamente estratégica. Totalmente, Inclusive com totalmente. os elementos que são colocados aí, até com palavras que são colocadas que hoje em algum momento são proibidas. E ela não é, o marketing não é um departamento, né? O marketing é algo que precisa estar na essência, no DNA das Isso aí. empresas, dos negócios. E aí a gente precisa ter profissionais ali que consigam conectar os Perfeito. departamentos, as áreas, para sim ter um olhar de marketing, né? O que acontece? As empresas têm aí, vamos falar de indústrias, né? Tem uma área de engenharia, tem uma área comercial, tem uma área financeira. E por que muitas vezes o departamento de comunicação virou departamento de marketing? Porque era o único que talvez o pessoal não olhava, então trouxe a comunicação e disse, vamos colocar departamento de marketing, né? Então, se tu tem boas pessoas nesse departamento, é o que olha, a comunicação é fundamental, né? Como a gente se posiciona e como a gente é percebido pelo mercado. Mas essas pessoas precisam ter a habilidade, a experiência, o conhecimento para entender se aquela comunicação tá adequada, alinhada a tudo que acontece por trás. Então, ela tem que conversar com o financeiro, com a engenharia, com o comercial, com o desenvolvimento de negócios, com a área de TI, enfim, né? Cada configuração. Mas é esse olhar macro e de conexão mesmo entre todos esses pilares de negócio. Uma das coisas que a gente observa num prestador de serviço e na Ibirá não deverá ser diferente, porque você está começando um projeto, as pessoas confundem muito entre terceiros, entre PJ, entre departamentos, entre pessoas, né? Às vezes vai lá um menino e faz, sabe, essa coisa toda. Ou seja, como é que a gente pode sugerir, né, para quem está nos escutando, para quem vai nos acompanhar a gente e tal, né, ou para quem vai ter uma entrevista com você, né, para até ter um posicionamento do negócio dele, como separar essas virtudes que as pessoas têm, mas que num conjunto todo mundo tem que jogar para o mesmo lado? Eu acho que os profissionais precisam estar bem amparados por outros profissionais com conhecimento para dar essas orientações, né? Eu já tive eu tenho um caso muito emblemático de uma cliente, ela me chamou pedindo se eu trabalhava com comunicação em redes sociais. Eu disse, não trabalho, mas vamos tomar um café. E aí tu me explica o porquê dessa pergunta. E aí a gente entendeu que ela estava fazendo uma mudança de nicho de atendimento dentro da área da psicologia, ela estava mudando a linha de atendimento e ela queria comunicar isso. Eu disse, não, Tati, aqui a gente precisa fazer um trabalho de reposicionamento. Tu precisa reposicionar a tua marca, porque hoje tu já é conhecida dentro do segmento X, a gente precisa comunicar ao mercado que tu tá indo para o segmento Y. Então, muitas vezes os empresários acabam não sabendo para onde ir, né? Então, a orientação e a dica é essa: chame bons profissionais. Depois eu deixo os contatos da Ibirá. A gente pode tomar um café para conseguir entender, dentro da sua dinâmica de negócio, como isso se ajusta. É necessário uma equipe interna, né? Olhando para isso, qual equipe interna tu já tem? O que a gente precisa? O que falta? Talvez falta um direcionamento. Muitas vezes, né? Já tem equipe, tem bons profissionais e que tá meio que cada um cuidando do seu campinho, né? E não, daqui a pouco é algum direcionamento. Muito bem. Nós estamos indo para o final do programa, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta, porque ela, para mim, é muito cara e tenho certeza que para quem abre um negócio, para quem se estabelece, para quem está pensando em ter o plano B, essas coisas todas são importantes. O quanto foi importante para você a tua vivência em empresas
seja multinacionais, num grupo famoso de Caxias do Sul, importante em Caxias do Sul, né? Até a tua formação acadêmica e tal, mas para tu chegar ao estágio de hoje abrir tua carreira solo, né? Com uma empresa, né? Que nós torcemos aqui para que tenha todo sucesso, que já tem cliente, então já significa, porque o negócio só começa quando a gente tem um cliente. Sim. Aliás, eu digo o seguinte, o negócio só começa quando a gente emite a primeira nota fiscal. Então, vamos emitir nota fiscal à vontade, né? Porque aí o negócio está girando. Isso aí. Eu acho que é repertório. Acho que repertório é a palavra. Repertório, eu acho que é a palavra, assim, quando a gente circula em diferentes negócios, em diferentes segmentos, com diferentes perfis de público. E aqui indo além, né? Quando a gente assiste diferentes tipos de filme, frequenta lugares, faz cursos em áreas diferentes do que talvez no dia a dia a gente atue. Eu acho que tudo isso vai ampliando o nosso repertório. Não parar de aprender, né? Para não parar de aprender jamais. E às vezes a gente precisa aprender, daí desaprender o que a gente aprendeu para aprender algo novo. É verdade. E aí, quando a gente tem esse repertório amplo, eu acho que isso vai nos dando ferramentas também para fazer boas entregas, sabe? E tá sempre aberto, né? Quando a gente inicia um projeto novo numa empresa, o primeiro momento é de ouvir, porque a verdade já tá lá dentro. Né? Já existe uma história. Só que muitas vezes não documentada, né? Não documentada, isso aí. E aí é a gente conseguir extrair essa história, ouvir as pessoas. Então, esse momento de ouvir, de ler, de pesquisar, é o momento de ampliar o nosso repertório para se conectar com aquela empresa, com aquela marca. Para a gente, aí sim, conseguir fazer entregas que sejam condizentes, né, ao que o negócio precisa. Então, repertório é a palavra. Gostei da palavra. Acho que é uma palavra interessante, não só para o marketing, não apenas para o marketing, né? Mas ela serve para qualquer condução de negócios, né? Sim, para nós enquanto seres humanos, né? Quanto maior o nosso repertório, maiores as possibilidades da gente fazer conexões para resolver problemas do dia a dia, né? Muito bem. Estamos indo para o finalzinho do programa, mas como é o primeiro programa do ano, eu quero que tu deixe aqui teu endereço, teus dados, né, teus contatos, e que nós desejamos, primeiro, agradecer muito a tua presença conosco, porque num sábado de manhã, primeiro sábado, muita gente ainda está fazendo o tal do feriadão de final de ano, né? E nós conseguimos trazer para o nosso 20 de casa, e vai ficar no YouTube da São Francisco, terça-feira sobe para o YouTube da Top Down Tecnologia também, que tem lá mais de 130 programas já gravados. Todo programa que a gente faz aqui no sábado, na terça-feira a gente sobe, faz um trabalhinho lá e sobe nativamente, né? Como se nós estivéssemos fazendo uma live lá, né? Muito interessante, você também pode acompanhar lá, não custa absolutamente nada. É só entrar no Top Down Tecnologia e procurar vitrine de negócio, já vai aparecer lá, né? As figurinhas que estão aqui fazendo a live de agora. Mas 2026, o que te espera? Eu acho que é um ano de já colheita, né, de projetos que estão acontecendo. Tenho feito boas colheitas já ao longo dos meus anos de atuação. É um ano de realmente fincar o pé, assim, no meu posicionamento e desse amadurecimento, né, disso que nasceu no fim de 2025. Então, creio que 26 almeja um ano de estabelecimento e de crescimento também, né? Tanto meu da Ibirá e somado à minha rede de parceiros e de colegas profissionais. Uma das coisas que eu gostei demais é quando você se posiciona, abre uma chancela, ou seja, abre um negócio com nome, sobrenome, endereço, etc. E você tem uma rede de parceiros, né? E para assinar esse teu projeto, você depende que todos andem no mesmo sentido, que tenham a mesma qualidade e tal. Chegaste a fazer uma combinação, o combinado, né, entre os parceiros para que nós possamos tocar na mesma banda? Esses parceiros Porque isso é uma banda. Sim, Por isso são uma banda. É um ecossistema. É verdade, é um ecossistema. Né? Trazendo para a realidade de Ibirá um ecossistema. E aí são parceiros que é uma curadoria e de rede dinâmica de parceiros, né?
Porque eu tenho, daqui a pouco, um amigo publicitário que tem mais perfil para atender a empresa X e outro para a empresa Y, ou por vivência profissional, por expertise mesmo, né? Então, sim, a minha rede de parceiros também, eu prezo muito por profissionais qualificados, responsáveis. É uma via dupla, né? Claro, com certeza, com certeza. É então, uma freeway. E a gente não cresce junto, né? Verdade. Quando a gente cresce, a gente traz todo um ecossistema junto, né? Para fazer entregas cada vez melhores, mais consistentes e sustentáveis. E como é que tu disponibiliza a tua agenda? Então, podem acessar o site www.ibiramarcas.com.br. Ibirá é YBIRA. Lá tem todas as informações sobre serviços, contatos, e também pode acessar aí as redes sociais, também me encontra, e pode procurar minha rede pessoal também, Madeline Juber. Lá tem todas as formas de acesso, e eu fico realmente disponível, assim, para conversar com as pessoas, com os profissionais, para tomar um café, sabe? E daqui a pouco se a gente puder orientar as pessoas, os colegas, a buscarem o caminho bom, um caminho adequado, a gente já fica feliz, porque a gente vê muita gente desperdiçando tempo e dinheiro com ondas, com profissionais que talvez não sejam tão sérios e responsáveis, assim. E quando a gente olha para os nossos negócios, para a nossa marca, a gente precisa ter um olhar até com carinho, assim, e de cuidado, de zelo e de entender o impacto que essa marca gera em tantas pessoas, né? Desde os nossos funcionários, nosso entorno. Então, acho que olhar para os negócios com responsabilidade é também aí o caminho para esse ano e para os próximos. Obrigado, Beverly, sim. Eu que agradeço, né? Imagina. Agradecer também o espaço, o convite, né? Abrir o ano com chave de ouro aí, tô muito feliz de estar aí com vocês. Que bom, começamos novamente, como todos os sábados, né? Passaram por aqui ou passam por aqui, pessoas que agregam, pessoas que você de casa que nos acompanha, sempre transforma isso num case. Não é? Muita inspiração. Aqui, muitas inspirações. Eu levo uma para mim, que vou usar. Nem toda dancinha do TikTok serve pro teu negócio. Por favor, por favor. Não coloquem os empresários em situações que beiram ridículo. É verdade. Então, dançar, eu quero que todo mundo dance, porque dançar faz bem, tá? Nós estamos falando da dancinha do TikTok. Você abre um parênteses aí nisso aí. Voltamos no próximo sábado com outro tema, com outro convidado, sempre aqui no Vitrine de Negócios da tua Rádio São Francisco. Fique com a gente com o programa que vem na sequência e até sábado que vem. Tchau! Rede Tua Rádio.